Fala pessoal, bem-vindos a mais um Corte dos Livros Podcast. Hoje, a gente vai falar de marca pessoal, profissional, vai ser um episódio incrível. Já começa curtindo aí. Começa curtindo porque o algoritmo entende que é bom, entrega pra mais gente, então curte, que vai ser porrada, eu garanto pra vocês. Eu tô aqui com a Janine Janeri, especialista em marca. Vai ser explosivo o episódio hoje. Janine, obrigado. Adorei que você topou o convite. Tô muito animado. Eu fiz várias perguntas aqui. Vou ver o modo aluno total. Sentar aqui e aprender hoje. Obrigado pela presença. Vai ser um prazer. Vai ser não, já é um prazer ter você aqui. Eu quem agradeço o convite. Muito obrigada. Fiquei muito feliz com o seu convite. Acho que quando a gente tem a oportunidade de abrir a nossa boca e estar num lugar onde vai chegar para muitas pessoas... aí tá a nossa oportunidade de fazer a transformação que queima no nosso coração. Então, muito obrigada. Excelente, eu que agradeço. Para quem não conhece a Janine, quem é a Janine? Se apresente para quem tem esse ato falho e não te conhece ainda. Então, vamos lá. Janine Janeri, 45 anos quase, esposa do Fábio, mamãe do Rafael e da Manuela, 15 e 14 anos, 2 adolescentes lindíssimos. E hoje eu estou como estrategista de comportamento e posicionamento. Já gostei do hoje estou. Já diz muita coisa. Porque as coisas podem mudar, não é verdade? Total. Então eu tenho meu grande objetivo, que é a minha família. E aí eu vou me adequando aqui na forma de estado de presença daquilo que eu faço. Então hoje eu estou como... estrategista de comportamento. Que legal, sensacional. Conta um pouquinho da sua jornada, assim, brevemente, o que você já construiu, os desafios que você já passou, até a gente chegar hoje, que eu sei que tem rota, tem um monte de coisa acontecendo, mas dá um overview rápido do como que foi a sua carreira até agora. É um processo, né? É um processo, foram quase 20 anos no mundo corporativo, passei em grandes empresas como Linde, IBM do Brasil, Crown. Linde Chocolate? Não, Linde Lift Trucks, é uma multinacional alemã de empilhadeiras. A vida inteira eu trabalhei com empilhadeiras. Tá bom. E 20 anos de mercado, eu olhava tudo aquilo, foi o que eu aprendi, né? Eu tenho uma mãe, tias, que são diretoras de empresa, grandes executivas, e foi o que eu aprendi. Com 17 anos, eu estava dentro de uma empresa como assistente, mas eu olhava para aquele mundo e eu falava, gente, mas é isso aqui? Trabalhar é isso? Eu não conseguia, sabe assim, apesar de dar o meu melhor, apesar de fazer tudo certinho, eu não me via ali. Tá. E aí eu sonhava em ser mãe. E aí na minha cabeça, desde os 17 anos, eu ficava, como é que uma pessoa é mãe e trabalha num ambiente como esse? Tá bom. E quando os meus filhos nasceram, né, um processo, eu decidi que realmente chegou a hora de eu investir no meu maior projeto, que era a minha família. Perfeito. Então o empreendedorismo começou aí, mas tiveram 20 anos... em grandes empresas. Entendi. Muito legal, muito legal. Então, só fazendo um raciocínio rápido aqui, uma tomada de decisão para você empreender foi mais uma decisão familiar. Totalmente, 1000%. Tá. Acredito na vida que a gente tem que ter um objetivo definido. Meu grande objetivo sempre foi educar, ser a treinadora dos meus filhos, não ser apenas mãe dos meus filhos. Perfeito. Eu vim de um casamento da minha mãe que terminou quando eu tinha 3 anos de idade, e eu não tive mais contato algum com meu pai. Meu pai foi-se embora para o mundo. Minha mãe, ela teve que voltar a trabalhar, teve que voltar a estudar, e nós fomos morar com a minha avó. Então, eu já não tinha papai, mamãe saiu, e eu olhava aquilo ali e falava, não é possível, não é essa vida aqui que eu quero ter. Então, eu cresci já com a ideia plantada na minha mente de que quando eu fosse mãe, eu seria mãe. Como eu ia fazer isso, eu ainda não sabia. Mas essa foi o meu maior motivo para empreender, que foi no empreendedorismo que eu encontrei essa oportunidade. Tá bom, muito bom. Muito bom. Eu gostei que você falou do objetivo definido, que é óbvio, né? Que a gente tem que ter algum objetivo, né? Depois a gente vai entrar nisso. Mas hoje você tá cuidando de marca. Eu costumo falar que a gente não deve nada. Sabe que você tem que? Eu falo, não tem que nada. Exato. Mas quais os benefícios que a pessoa tem quando ela cuida da imagem dela? Porque você pode falar assim, você tem que cuidar da sua marca. Não tem. Tá tudo bem. Você não precisa. Não. Eu costumo dizer, Adilson, que você merece cuidar da sua marca. Boa. É diferente. Ninguém tem que nada, mas as pessoas merecem. Né? Porque, infelizmente, as pessoas julgam por aquilo que elas veem. Tá bom.
depois que você abre a boca. Então, primeiro, a sua energia se apresenta antes das suas palavras. O modo como você está vestido se apresenta antes do seu nome. Então, como marca, é preciso pensar no que você quer e como você deve se comunicar e se aquilo faz sentido para quem você é. Tá bom. Isso tem total a ver. A gente estava até nos bastidores falando aqui, né, que a minha esposa é consultora e eu ouço muito em casa isso. A imagem comunica, a pessoa, eu não sei se, eu posso cometer um auto-falho, mas acho que de 1 ou 2 segundos a pessoa já forma uma... 3 segundos. 3 segundos, né? A pessoa vê você, ela já vai formar uma concepção sobre você com base no que você tá vestindo, corte de cabelo, tudo. Né? E ela fala muito que a imagem comunica, né? Legal, então vamos agora aprofundar um pouquinho nisso. Quais os hoje, em 2025, tá? A galera ainda tá tropeçando um pouquinho ainda em cuidar da marca. Mas quais os benefícios que a pessoa ou uma empresa vai ter em fazer uma boa gestão de marca? Perfeito. É aquilo que, assim, antes da gente pensar na marca, nós precisamos pensar em nós mesmos, que somos a representação da nossa própria marca. Tá. Então, você é a sua marca, eu sou a minha marca. Eu não faço nada pensando no que os outros vão pensar da minha marca. Eu faço pensando aquilo que eu quero para mim, aquilo que faz sentido para mim. Então, a Janine acredita que para eu poder ter a vida que eu tanto quero, como uma mãe, como uma educadora, eu preciso ser o exemplo disso. Perfeito. E como é que é uma mãe, por exemplo, que eu idealizo? Como que é uma empresária que eu idealizo? E aí eu vou construir os meus comportamentos, né? Tudo parte do autoconhecimento para chegar aonde eu quero. Então, a construção da marca, ela vem com um processo. Primeiro, eu preciso saber o que eu quero. Eu gosto de dizer que, assim, quem não se preocupa com marca, e eu já fui essa pessoa, até 2022, mais ou menos, mesmo trabalhando com autoconhecimento, eu falava, não precisa. Mas deixa eu te perguntar, quando você tá no shopping, você entra numa loja que tem uma vitrine bagunçada? Com certeza não. Você entra numa loja que tem uma vitrine suja? Com certeza não. Quando você está bem emocionalmente, a sua casa tá bagunçada? Total. Entende? Então, quando a gente fala de ser a representação da marca, não é querer só mostrar, é documentar aquilo que você é. E tem uma coisa, eu li num livro, não sei, você vai ouvir muito isso, tá? Hoje eu ouvi num livro, eu li num livro, sempre vai surgir, mas eu li um livro, eu não lembro qual, que falava que a sua postura, o que você veste, tudo representa o seu estado de espírito. Tudo. Tipo, se você estiver bem, você vai passar essa energia que você tá bem. Por isso que às vezes a gente pega, infelizmente, a gente vê alguém que tá passando por uma dificuldade, você vê que a pessoa às vezes tá um pouco mais cabisbaixa, não se cuida tanto, não se veste bem. Então, a marca também, ela é uma... Que você falou do exemplo, né? Ela é, talvez eu possa dizer que é uma vitrine sobre como você é. Com certeza absoluta. E mesmo que você não seja... Eu falo sempre uma coisa muito forte. Tá. Você precisa fingir até você se tornar. Tá, boa. Não tem essa. Ai, não. Então, se eu quero mudar a minha realidade, eu preciso mudar a minha frequência. E a frequência que dita resultado. Boa. Não adianta eu querer colocar aqui um terno, um batom vermelho, um salto alto para chegar num lugar de networking só por conta de marca, se a minha energia, se a minha frequência, ela não tá conectada naquilo que eu quero. Total. Porque é aquilo que eu falei já e vou repetir. A minha energia, ela se apresenta antes das minhas palavras. Total. Então não adianta só eu pensar em marca sem pensar em mim. Não adianta eu pensar em CNPJ antes de pensar em CPF. É tudo uma coisa só, né? Tudo uma coisa só. Mas assim, lógico, pra gente tá aqui falando por isso, é óbvio. É óbvio que é tudo uma coisa só. Por que você acha, agora entrando mais a fundo no seu trabalho, né? Por que você acha que as pessoas ainda não despertaram pra olhar com carinho pra isso, sabe? Pra às vezes pensar que não precisa cuidar da marca, ou que não precisa ter um autoconhecimento, não precisa se desenvolver. Onde você acha que a pessoa tropeça hoje em dia? Eu acredito que nós estamos vivendo uma enxurrada de distrações, né? Nesse momento, o mundo é de distrações. Tá bom. As pessoas estão perdidas com tanto conteúdo, com o celular na mão, com vício de dopamina, com excessos.
E aí ela se molda de acordo com o ambiente que ela tá vivendo e não pensa fora da caixa. Então tá tudo certo, tá tudo muito bom. Só que quando, na verdade, se eu não gosto dos resultados que eu estou tendo, eu preciso mudar o que eu estou fazendo. Total. Não tem como ser diferente disso. E a gente não muda o resultado da noite pro dia. É sempre como um processo. Total. E olha que interessante. Ontem eu fiz eu fiz uma sequência de stories ontem, que eu peguei a página de um livro, tinha um exercício lá, inclusive eu roubei uma ideia sua que você falou, leia em voz alta. Isso! Eu falei, que legal, vou falar. Aí eu fui lá e coloquei, leia em voz alta, que era um trecho, que era mais ou menos assim, você é mais forte que você imagina. Algo assim. Autossugestão. Eu falei, leia em voz alta. Aí depois eu continuei a sequência, falei, você leu em voz alta? Sim ou não, né? Aí eu falei, se você não leu, volta lá e faz o negócio, faz o exercício, né? No final, eu falei assim, cara, se você não fez nada, eu não sei porque você me segue. Falei desse jeito. Porque você desperdiçou um tempo, tinha uma proposta de um exercício ali, de uma página de um livro, e você não fez. E aí você passou distraído pela sequência de story, não aprendeu nada novo, você perdeu 2 minutos da sua vida que não volta mais. Exato. Fazendo o quê? Anestesiando a mente. Dedinho maluco, eu falo que dedinho maluco. Eu sou assim, ó, a rainha da autorresponsabilidade, Adilson. Tá, boa, comigo adoro. não tem essa. Adoro. Eu tô nem aí pra algoritmo. Não tô nem aí porque tem que fazer. Olha que interessante. Só desculpa te cortar. A pessoa falou, você não tem medo de perder seguidor com esse posicionamento? Eu falei, não, pô. Não. Se você tá aqui me acompanhando e não faz, é melhor que você não esteja. Eu tenho medo de atrair as pessoas erradas pro meu negócio. Isso eu tenho medo, porque elas dão muito trabalho. Muito bom. Agora, não, eu não tenho medo. Como a gente fala, né? A internet, o meu Instagram é apenas uma extensão de quem eu sou. Perfeito. É o que eu acredito. Porque ontem a pessoa me perguntou, ela me respondeu, uma pessoa nada a ver, né? Você não tem medo de perder seguidor? Eu falei, não, porque na verdade eu tô fazendo... O que eu quero fazer? Às vezes dá um choque na pessoa, sabe? Acorda pra vida, mas cara. as pessoas só mudam desse jeito. Ninguém muda passando a mão na cabecinha. Ai, vem cá, tá sofrendo, vem cá. Exatamente. Então, eu faço umas sequências, assim, bem poderosas, né? Eu não descobri ainda o jeito da gente bombar pra ter 1 milhão no Instagram. Eu tô em busca disso, mas o dia que eu descobri, eu conto pra vocês. Boa. Mas eu acho uma judiação, às vezes, o conteúdo que eu gero ali todos os dias há quase 10 anos, não ter, sabe assim, não explodir pra 1 milhão de pessoas. E aí eu falo, faço aquela sequência de autorresponsabilidade que eu sei que desperta, e aí eu pergunto, e aí? Você viu, você ouviu, ou você ficou no dedinho maluco, assim? Porque se você não consegue ficar 3 minutos escutando algo que pode mudar completamente a sua vida, não adianta ficar reclamando. Total. E as pessoas estão ali. Elas só reclamam o tempo todo, mas por quê? Obesidade mental. Total. Cara, esse assunto é muito louco. Eu adoro falar sobre isso, cara, porque hoje em dia, e o livro tem muito isso, né? Tentar tirar a pessoa das telas, voltar pro papel, ficar ali 15, 20 minutinhos lendo, sabe? É possível, né? Mas a pessoa tá muito anestesiada. E outro dia eu tava num encontro da minha comunidade, eu falei o seguinte, gente, nós estamos em 2025. Aqui no clube, a gente tá tendo um papo sério, papo adulto. Ninguém aqui, meu público é 35 mais. Então é tudo líder, empreendedor, empresário. Eu falei assim, cara, não dá pra não ser creator hoje em dia. Não dá pra você entrar no Instagram pra consumir. Não. Você entra pra criar conteúdo, consome um pouquinho sim, mas não dá, a gente tem que cuidar, que tem a ver com marca pessoal. Tem, eu falo assim pras minhas, né, alunas, ou você constrói o filme da sua vida, ou você vai continuar vendo os outros construírem o filme da vida deles. E aí, quem que vai ser você nessa vida? Você tá sendo espectador da vida do outro. E não tem jeito, se você hoje tá fora da internet, você tá fora do jogo. A sua empresa não tá hoje na internet, em 5 anos acabou tudo. Não tem mais como continuar no off. É porque hoje antigamente, né, a gente tinha a página amarela, tinha Google tá lá ainda, mas hoje em dia a pessoa, qualquer coisa vai buscar no Instagram. Instagram, TikTok. ChatGPT agora, que é maravilha. Então, tipo, tem que estar. Você não tem que nada, mas recomendamos. Mas você merece estar. Merece, eu gostei dessa, você merece. Muito bom essa. Você falou uma coisa da autorresponsabilidade. Eu adoro também. Eu leio muito filosofia estoica, que tem essa pegada de
cuidado que tá no controle, o que não tá no controle deixa... Os 4 compromissos, então óbvio que você... Né? Com certeza, ali os 4 compromissos, maravilhoso, inclusive. Inclusive, ele é um livrinho de 90 páginas, não, cara. Você lê em uma hora. E extremamente profundo. Total. Os 4 compromissos, eles regem a minha vida. E às vezes você pega livro de 300 páginas que não entrega a mesma profundidade que essas 90 entregam. Exatamente. Isso é maravilhoso. Mas aí o que acontece? Eu vejo que não tem muito, fora o livro, pode ser que você conheça outros livros mais do que eu. Autorresponsabilidade, eu só lembro do Paulo Vieira escrever sobre. Por que será que a galera não escreve muito, não tem muito conteúdo disso? Exatamente, porque não é o que as pessoas querem. Nossa, Elas não querem ser autorresponsáveis, elas querem continuar sendo vítimas da sociedade. Elas querem continuar sendo vítimas da própria vida. Não é vendável, né? Eu, no processo, quando eu trabalhava só com autoconhecimento, eu trabalhava ainda com construção de marca, e eu sempre falava para as pessoas, né? Quando te perguntarem como é que você tá, mesmo que você tiver desafios, mesmo que você tiver problemas, não verbaliza. Ai, não tá bem e tal. Porque tudo que você fala, a sua boca, o seu ouvido ouve, seu cérebro processa, seu coração armazena. Então, mesmo você não estando bem, você vai responder, tô ótima, obrigada. Primeiro, você tá autossugerindo, você tá escutando e você vai mudar completamente a sua realidade. Só que, pensa comigo, quando você esbarra com uma pessoa, quando você encontra com uma pessoa, como é que você tá? Aí quando você reclama, a pessoa vira a atenção dela, você vira a queridinha, você entendeu? E as pessoas querem amor, elas querem atenção. E quando você se torna autorresponsável da sua própria vida, ninguém fica atrás de você. Aliás, ninguém nem quer ficar muito de papo com você. É verdade. Nossa, porque elas querem reclamar. E você sabe que você não vai dar espaço pra isso, Não dou. Ninguém que fica do meu lado reclama. Não tem essa. Bom. Pode chegar e pode reclamar. Não sou a pessoa que vou dar bronca, nada, mas é que eu ressignifico os seus problemas, entende? Sim. Então, se a pessoa chega pra falar alguma coisa, mas e se... Tananana? Porque eu tenho uma premissa na minha vida. Se você identificou um problema, é a sua responsabilidade de resolver. Total. Não ficar se lamentando. No final do dia, a maioria dos problemas que a gente se mete que a gente se encontra, a gente mesmo se meteu. É o Zé Curubu. É o Zé Curubu, eles nem existem. Sofrer por antecipação é sofrer no mínimo 2 vezes. A gente entra... A maioria dos problemas, eu li em algum lugar também, que a maioria dos problemas... Primeiro, a maioria dos problemas às vezes nem vão acontecer, tá na sua cabeça só. É o que você falou. E segundo, os que acontecem, normalmente é a gente que se meteu neles. Aí depois você fica, ó céus, ó vida, tchau. Mas, cara, você que entrou nesse buraco, né? Total. Voltando, pegando o gancho dos 4 compromissos. Tirar conclusões precipitadas, né? Total. Aí... Eu acho que é o primeiro, né? Ou não? É o segundo? É um dos eu acho que é o segundo. Primeiros. Tirar conclusões precipitadas. Eu tava com um caso de uma pessoa que eu tava mentorando... E ela estava desesperada, porque a gestora do projeto onde ela estava virou uma grande amiga. Tá bom. E aí as duas saíam sempre para almoçar, as duas faziam um monte de coisa, e de repente essa gestora, hoje eu não posso, hoje não dá. E aí ela começou na cabeça dela, eu vou ser demitida, as coisas não, tá acontecendo alguma coisa, o clima aqui tá esquisito. E aí ela começou a ter comportamentos de uma pessoa que entrou no ciclo. Entendeu? Né? Que poderia ser demitida, porque ela já não estava entregando o melhor dela. Sim. Até um dia, a gestora chamou e falou, o que tá acontecendo? Seus resultados? Ela falou assim, eu tô aqui desesperada, porque eu tô pisando em ovos, porque de repente você parou de falar comigo, a gente parou. Ela falou assim, minha amiga, pelo amor de Deus, eu me separei do meu marido, eu tô passando pelo maior inverno da minha vida, não tem nada a ver com empresa. Aí ela, mas por que você não me contou? Ela, porque eu acho que eu não tenho que trazer problema pessoal pra empresa. E na cabeça dela, o problema era ela. Então a gente sempre tem esse lance, é comigo, sou eu. Não, gente, nós não somos alecrim dourados. Eu ia falar muito isso, a gente não é tão importante quanto... Você não é importante tanto quanto você imagina que é. Não, talvez isso doa de escutar, né? Talvez doa um pouquinho. Fere um pouquinho o ego, mas que acontece, né? Todo mundo tá cheio de B.O. Igual esse exemplo que você deu. É que às vezes a gente não vai, lógico, no Instagram e tal, falar todo, que nem o exemplo dessa líder, né? Ela não vai trazer os problemas pessoais. Que nem, por exemplo, eu nunca acho que levei um problema pessoal pro meu time. Não tem sentido. Lógico, você como líder, você é o capitão ali, né? O capitão, né? Tá ali na frente. Você tem que estar bem. Você vai
E a cadeira da liderança tem isso, né? Total. Cada vez que você vai ascendendo, você vai ficando mais solitário. E quanto mais você sobe, é a mesma proporção dos desafios que você tem pra resolver. Total. E aí, tipo, não tem sentido, às vezes, a gente abrir algumas coisas, porque você é um exemplo, você tem que tomar conta, você tem que cuidar de várias coisas, né? Mas é isso, os problemas na cabeça fica mais... Tem uma vozinha, né? Eu brinco que a gente tem uma vozinha, que tem uma galera que nem percebeu que tem uma voz na cabeça. Já começa errado aí. Já tem uma voz, todo mundo tem uma voz. Pensa aí, tem uma vozinha na sua cabeça, né? E aí a gente tava lendo um livro, acho que era A Voz na Sua Cabeça. Lemos na comunidade, se eu não me engano. E ele fala que a conversa mais importante que você tem no dia é com você mesmo. Mas tudo começa daí. Entrando em comunicação. Você se comunica com o outro da mesma forma que você se comunica com você. Total. Então, às vezes, uma pessoa fica brava. Porque me chamou... Fez um xingamento. Tá. Mas é você que, quando tá na frente do espelho, que faz isso com você mesma. Nada vem à toa. Se alguém tá falando, é porque você tá vibrando. Isso é muito triste. Então, vamos pensar, por exemplo, numa mulher acima do peso. Ela saiu do banheiro lá peladona, tá na frente do espelho. E ela começa, nossa, que feia, que isso, que aquilo. Ela tá se acabando com ela. A gente tem que se olhar no espelho. Eu falo pra todas as minhas meninas. Eu sou o tipo de pessoa que você não vai me ver com unha na unha, cabelo no cabelo, cílio no cílio, silicone. Não, porque eu aprendi a me amar. Perfeito. E amar a história que eu tenho. Então, outro dia uma pessoa perguntou assim, você não pretende fazer uma plastiquinha aqui na barriga, onde tem umas estrias ali? Eu falei, cara, é minha história. Eu tive 4 gestações, perdi 2 bebês, tenho 2 filhos. Isso aqui é marca da minha história. Então a gente precisa aprender a se amar desse jeito. Nossa, você falou um negócio muito legal que eu acho que também a galera dá uma tropeçada e tem tudo a ver com marca. A galera às vezes não sabe contar a própria história, né? Não sabe. A maioria não sabe contar a sua própria história. A maioria cria uma história e a cada curso que ela vai, a cada imersão que ela faz, a cada live que ela assiste, ela muda. Ela muda completamente. Muda completamente. É muito louco isso, porque todo mundo tem uma história. Eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui ouvindo agora ou assistindo tem uma história ferrada, assim, incrível de superação. Porque a vida é assim. A vida é. A vida é assim, cara. A vida não é cor-de-rosa. Tipo, a vida é cheia de desafios. E a gente minimamente superou vários. A gente tem que saber contar essa história, né? Sempre. Isso tá totalmente atrelado com a marca, né? Com certeza. Uma marca que não sabe comunicar é uma marca que não escala, uma marca que não vende. Então, primeiro, nós precisamos... Por isso que eu sempre falo, não adianta a gente pensar em marketing digital. Não adianta eu pensar em tráfego pago, nessas coisas novas que tá todo mundo falando, se antes disso, nem eu mesma sei por que eu estou falando, o que eu estou falando. Total. A gente está lendo na comunidade esse mês um livro chamado Poder da Alta Performance. Então, ele... É o do Joel ou não? Não, é do Brendon Burchard. Ele é um coaching executivo ferrado, assim, muito bom. E aí ele vai falar sobre 6 hábitos que pessoas performam muito acima da média. Então, ele é o primeiro hábito, clareza. Que é isso? Tipo, cara, se você não sabe quem é você, que você gosta, onde você quer chegar, qual que é seu plano, nem começa, né? Não começa, não tem. É como um GPS, né? Entrei lá no meu carro, liguei o meu Waze. Se eu não coloco o meu destino, ele vai mostrar onde eu tô andando. Ele vai mostrar, eu vou ficar andando em círculos, mas se eu não tenho a primeira clareza de onde eu estou, né? O GPS não vai conseguir fazer nada. Então, primeiro você precisa saber a clareza de onde você está. Aí o objetivo de onde você vai. Aí você traça a rota para você chegar até aqui. Perfeito. Vamos entrar agora. Eu pensei numa coisa aqui pra gente fazer juntos aqui. Quem tá aqui assistindo agora e fala, preciso melhorar minha marca. Decidi, vocês me convenceram aí em 25 minutos do episódio que realmente preciso melhorar. Como começa? Você fala assim, qual que é a primeira dica que você dá pra quem quer começar? É o que a gente tá falando há 25 minutos aqui. Eu sei que você queria ouvir uma receita de bolo. Eu sei que você queria ouvir alguma coisa assim, o atalho.
Mas a construção de uma marca começa por você. Começa em você saber quem você é. Começa em saber por que você tem o talento que você tem, as habilidades que você tem. E por que Deus te colocou aqui nesse mundo. Essa é a primeira coisa. Por quê? Geralmente as pessoas acordam todos os dias da mesma forma. Apertando os mais 5 minutinhos lá no danado da soneca. Quando você começa apertando os 5 minutinhos da soneca, você já começa o seu dia procrastinando. O recado que você tá mandando pra sua mente é o seguinte: putz, que saco. Eu vou ter que realmente começar o meu dia? Então, já começou assim. E o que acontece na primeira hora da manhã, não fica na primeira hora da manhã. Nossa Senhora, você leu o Milagre da Manhã? Eu não só li o Milagre da Manhã, como no Brasil hoje, o Howard me cita por conta... porque o Clube das 6h28, que eu lancei as lives matinais, eram exatamente para fazer as 6 práticas que nós fazíamos ali ao vivo. E nós fizemos durante 700 dias seguidos. Caramba! No Instagram. Eu não te contei essa história, né? Não contou. Vou te contar depois. Que legal. Que demais. Então, a construção da marca, voltando aqui, depois a gente fala do clube, começa por você. Então, assim, eu sou treinadora de Enneagrama. Enneagrama é uma ferramenta milenar que ela desenha 9 tipos de personalidade. Todos nós estamos inseridos em alguma dessas personalidades. Ah, Janine, nossa, mas que absurdo. Você tá me falando, então, que só tem 9 tipos de personalidade. Não, tem várias, né? Tem várias vertentes do negócio. Mas, no grosso modo, falando aqui, são 9 personalidades. Cada personalidade tem um comportamento diferente. Então, Janine, você tá querendo me dizer que a minha personalidade é por aquilo, é a forma como eu é o que eu ajo? Não, é o motivo que tem por trás do seu comportamento. Então, ele é totalmente inconsciente. Como ele é inconsciente, eu só consigo descobrir ele através de um processo de autorresponsabilidade e de muito autoconhecimento. Entendi. E aí eu trago, né, o gancho que você perguntou. Você leu o Milagre da Manhã? Todo empresário, todo empreendedor, toda pessoa que trabalha em empresa, qualquer pessoa, se você não tira uns minutinhos do seu dia pela primeira hora da manhã para você trabalhar em você, vai ser um grande desafio. Então, eu gosto de indicar para todo mundo que está comigo que essa primeira hora da manhã é a hora de ouro, é a hora sagrada. Você precisa se preparar para ir. Então, lembra que eu falei? Não é começando apertando os 5 minutinhos. Nem o relógio não precisa nem despertar. Porque acordar, quando a gente tá nesse lance de autoconhecimento, a gente entende que o acordar, ele é natural. Viu? Desculpa te cortar, mas eu lembrei de uma coisa agora. O pessoal da minha comunidade fica às vezes louco. Legal, você falou isso. Eu não acordo com despertador faz uns 4 anos. Eu também. Quase 10 aí que é natural. Eu acordo entre 5h30 e 6h15. Sozinho. Perfeito. O relógio biológico já tá muito bem. Exatamente por isso. Porque acordar é a mesma coisa que fazer xixi e cocô, gente. A gente não escolhe horário pra fazer xixi ou olhar, né? Vem à vontade e aí você vai lá e faz, não é? A mesma coisa tem que ser pro sono, pra comida. Só que nós fomos condicionados errado. Perfeito. Nossa, total. E você falou uma coisa do Milagre da Manhã. Eu adoro esse livro. Eu li ele 2 vezes já. E eu vejo que o pessoal na internet, às vezes tem muito isso na internet, né? O pessoal não sabe, não estuda e sai falando abobrinha, né? Sai falando coisa que não tem nada a ver. Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou ler o Milagre da Manhã porque fala que tem que acordar às 5. Ele não fala isso. Não, em lugar nenhum. Ele fala que você pode acordar às 10. O importante é o que você faz. Ele não fala do horário, mas ele fala assim, o importante é a sua primeira hora do dia. A primeira hora da manhã é o que importa. Pode ser às 5, pode ser às 6, pode ser às 7, pode ser às 8. É o que você faz com a sua primeira hora. E o pessoal às vezes não lê e fica lá, não vou, é modinha. Não sei o que tem. E são 6 práticas... muitos espetaculares. Que na verdade, quando a gente se tornou adulto, a gente esqueceu dessas 6 práticas, né? Na verdade, porque já nasce com o nosso DNA. Então, já nasce você tendo que criatividade, visualizar. Quando a gente é criança, a gente tá brincando ali com o carrinho, com a boneca, a gente tá imaginando. Total. Só que aí vem esse mundo de dopamina, e esquece, perde esse poder criativo. Então, o processo da manhã que eu chamo lá, porque é fácil, né? Que todo mundo quer milagre, mas não é milagre, é processo. Não tem fórmula mágica. Não tem fórmula mágica.
a gente volta a fazer o que é certo. Beber água, gente. Você acha que alguém precisa ensinar a gente a beber água? Mas se você me acompanha lá no Instagram, você vê que todos os dias eu lembro, já bebeu água? Porque as pessoas não esquecem. Você conhece a Malu Perini? Já ouviu? Adota, gravidinha, não sei se nasceu já. Nasceu? É que ela fala direto, às vezes a sua fome é só sede. Total. Você só precisa tomar um copo d'água. E também outra coisa que me chamou a atenção lá atrás, quando eu escutei isso há uns 7, 8 anos atrás, às vezes a sua preguiça, a sua procrastinação é só um corpo sem água. Por quê? Olha só que interessante. Quando o nosso corpo tá sem água, ele não tem energia. O corpo já retém energia para ele colocar energia onde ele precisa. Então vamos pegar um celular. Quando o celular tá acabando a bateria, o que acontece? Ele fica com a telinha preta ali, não fica? Sim. Se você pegar o seu celular e fazer uma ligação, ele vai ter bateria pra gente terminar a ligação. Não tem problema. Mas se você pegar o seu celular pra fazer um vídeo, ele vai acabar a energia. Ele vai acabar a bateria e acabou. Nosso corpo e a nossa mente funcionam exatamente da mesma forma. Se não tem água, ele entra em modo de shutdown. Então ele tá ali só em estado de atenção. Ai, preguiça. Dá um soninho. Parece que você tá com sono, na verdade. Lesado. Você tá lesado. Você não tem criatividade, você não tem vontade. Mas bebe um copo de água pra ver. É muito real isso. É muito real. Da visualização tem uma história incrível, cara. Que a galera, às vezes, tem um pouco de preconceito com essas coisas, né? Eu falei, às vezes a galera não estuda, não vai a fundo, mas adora jogar umas pedrinhas, né? E a visualização que às vezes a galera fala, balela isso aí, nada a ver, você visualizar e tal. Tem uma história, Janine. Tô tonto, né? Nada a ver, você vai ficar visualizando. E aí eu sempre conto uma história do Phelps. Michael Phelps, atleta olímpico, certo? Ele tinha um exercício que ele visualizava todo dia 400 metros borboleta. Era o último exercício dele antes de dormir. O técnico falava assim, seguinte, vai dormir agora? Vou. Então você tem que nadar 400 borboleta aqui, ó. É isso. O que aconteceu? Numa final olímpica entrou água no óculos e ele nadou de olho fechado e foi campeão olímpico. Porque ele já tinha feito aquilo, ele tinha visualizado aquilo anos antes de dormir. Então às vezes funciona, gente. A tal frase clássica que meus filhos sabem repetir assim, de cor e salteado. Primeiro acontece na sua mente, depois no mundo real. Qualquer coisa que seja. Se você tá com desafios no seu relacionamento, é porque na sua cabeça você tá criando esse problema. Total. Se você tá com um problema no seu negócio, é porque na sua cabeça você tá criando esse negócio. Minha mente funciona meio como um universo paralelo, assim, sabe? Às vezes eu falo, gente do céu, eu não sei, deve ter vindo realmente com algum problema de configuração. Meio com defeito de fábrica. Tem defeito de fábrica aqui, tem. Porque não importa o tamanho do desafio que eu esteja passando. Eu sempre olho para a solução daquele desafio. Eu nunca olho pro problema. Porque eu sei que se eu olhar pro problema, eu vou criar o problema. E eu não quero criar o problema, eu quero criar a minha solução. Total. Não, faz muito sentido. Faz muito sentido. Legal. Então, gente, não tem fórmula mágica. Não esperem isso. Tem uma frase não tem fórmula mágica. Você leu a biografia do Schwarzenegger já? Não. Não? Tem uma frase que ele fala na biografia dele, que ele fala assim, as pessoas desistem quando elas descobrem que o trabalho árduo é árduo mesmo. É árduo mesmo. É árduo, gente. Não tem essa. Esse negócio das pessoas ficarem comprando fórmulas mágicas, milagres, atalhos, é só pra deixar a pessoa mais bagunçada ainda. Se a gente quer resultado nível 10, a gente tem que se aplicar nível 10. Não tem como ter resultado nível 10 se eu tô aplicando nível 3, imaginando que, sabe assim, as coisas vão acontecer. Então, não tem. Se tá desafiador hoje, é porque amanhã vai estar mais fácil. Total. Agora, se tá fácil hoje, tô aqui tranquilo, vai estar uma bagunça amanhã, né? Eu falei hoje na aula, eu tenho pavor de mediocridade. Eu tenho pavor de ficar na média, cara. O que você tem medo, Adilson? E tem cheiro até, né? A mediocridade não tem cheiro? Tem cheiro. Quando eu entro num lugar, assim, ele tem um cheiro. Porque é energia. Você olha pras pessoas, a pele é opaca, o cabelo é opaco. Você já percebe, você já sente aquilo. Eu tenho pavor. Eu falo, o que você tem pavor? De ficar na média. Não quero ficar na média, não, pelo amor de Deus. Ficar na média. É isso. Janine, agora conta pra mim. Pra mim não, pra todo mundo que tá aqui, né? Rota, o que é esse projeto? Eu sei que você tá logo, vai sair, o episódio sai em breve, mas o que é a Rota? Qual que é a proposta dela? Ela vai ajudar quem? Conta um pouquinho da Rota pra Maravilha. gente. A Rota,
é um treinamento ativacional presencial que vai acontecer aqui em Jundiaí. Legal. A primeira turma vai acontecer em junho, e eu digo primeira turma por qual motivo? Porque eu fiz uma junção de todos os meus treinamentos desses últimos 10 anos. Então, eu misturei enneagrama, mentalidade, marketing, coloquei tudo no liquidificador, bati e saiu uma metodologia incrível. Quase 10 anos. Olha aí. Quase 10 anos de muito estudo, muito livro. A Lô, que tá aqui com a gente, né? Nossa social media maravilhosa, eu falo sempre pra ela. Outro dia ela falou assim, eu pego um livro quando eu termino de ler e já coloco ele pra rodar. E aí eu falo, não faça isso, guarde na sua biblioteca. Porque é exatamente isso. Cada pedacinho da rota foi de uma conexão que eu fiz de um livro que eu li, que eu pegava esse livro e que eu lia de novo para construir o método que eu construí. Então, o que é a rota? É exatamente isso, te trazer a clareza de onde você tá, abrir a sua mente, que você precisa plantar um objetivo definido. E a rota, por quê? Eu vou te dar a rota para você traçar de onde você tá até onde você vai chegar. Com ferramentas, com técnicas, com vivência. E aí você vai pegar a sua personalidade, aquilo que Deus deu só para você. Porque nós somos seres únicos. Não existe ninguém que seja como a gente. Total. E aí eu vou estampar no meu CNPJ, na minha marca. Então eu vou construir uma marca de valor personalizada, com aquilo que é meu. E não com modinhas e tendências e trends, tudo que tá acontecendo agora. Porque o pessoal às vezes copia os valores de outra empresa, né? Porque é bonito. Porque é bonito. Nossa, tá falando bonito. Deixa eu copiar essa frase aqui. Gente, não, é o que faz sentido. Então, por exemplo, a rota. Eu tô aqui. Se você entrar nos meus stories, eu tenho 100 stories todos os dias falando lá. Eu não me preocupo com estar linda, com roupa. Às vezes meu cabelo tá molhado. O importante é a mensagem. O importante é a gente fazer o que precisa ser feito, bem feito. O arroz com feijão bem feito. Então a rota vai te ensinar. Saber quem você é. Para onde você vai. E fazendo o arroz com feijão muito bem feito, você vai chegar. Sem atalho, sem mágica, sem estresse. O arroz com feijão bem feito, ele ganha o jogo, mas a galera não percebe isso, né? A galera, às vezes quer pensar numa fórmula estratosférica. Não, é só fazer o arroz com feijão bem feito com consistência. Né? E sabe qual que é o segredo de tudo isso? A gente amar a vida que a gente tem. É o que eu falo, assim, hoje as pessoas falam assim, mas pra você é fácil. Outro dia eu tava fazendo o processo da manhã, né, que eu tenho uma árvore no meio do meu quintal. Eu vi já. Sabe? E aí as pessoas falam assim, eu recebi outro dia um direct de uma pessoa bem brava, inclusive. Ela falou assim, pra você é fácil, né, fazer essas coisas aí nessa casa bonita que você mora hoje. Eu falo, glória a Deus, Senhor, que hoje eu moro nessa casa. Mas quando eu comecei a produzir conteúdo pra internet, eu morava de favor, num apartamento que nem janela tinha. E aí comecei a produzir conteúdo no iPhone 5S, que nem funcionava fora da tomada. Se eu tirava, caía. Assim. E foi assim que nós começamos. Foi assim, tinha dia... Meu marido tava numa depressão tão brava, mas tão brava, que eu tava acabada. Eu tenho tudo isso documentado. Vira e mexe, eu jogo umas lá nos stories para as pessoas não acharem que o negócio... É balela, né? Entendeu? Aí eu passava gel no cabelo, porque eu não tinha dinheiro pra fazer cabelo. Imagina, pra fazer unha? Não. Então eu passava um gel, fazia o que podia, não tinha internet na minha casa, tava sem energia. A gente tomava banho de contraste para as crianças, era diversão. Não é porque a gente não tinha energia em casa, é porque a gente falava que era banho de contraste, era legal. Tá bom. Então a gente tomava banho de contraste e eu roubava a internet do vizinho pra postar as coisas. Então eu gravava. E aí eu ia pra escada do apartamento lá na Atmosfera, no Eloy Chaves, pra quem é de Jundiaí. Pertinho de casa. E aí ficava sentadinha lá pra subir os vídeos e assim as coisas aconteciam. Aí depois de lá, aí a nossa vida piorou ainda mais. Eu e meu marido, a gente acabou se separando por 6 meses, que foi bem desafiador. A gente tava nessa produção de conteúdo já. Ninguém soube. Aqui ninguém sabia. Eu falava que eu tava passando por desafios. Mas continuava fazendo. E quando eu me tornei treinadora de enneagrama, que eu percebi as besteiras que eu fazia, eu fui pedir perdão pro meu marido pra gente voltar, porque eu julgava o jeito que era ela. Lembra que você tem que isso, tem que aquilo, tem que aquilo. Não, ele não tinha que nada, coitadinho. E aí eu que voltei e trouxe ele pro meu mundo. Então eu não tinha cenário,
eu não tinha celular, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. Eu tinha um sonho. E eu sempre soube onde é que a gente ia chegar. Aliás, eu sei onde a gente vai chegar, porque nem de longe eu tô onde nós estaremos. Perfeito. Mas quando a gente começou nesse mundo aqui, eu não só falo as coisas que eu falo aqui, eu vivo de verdade. Por isso que pra mim é muito fácil o mundo do digital. Voltando agora e linkando com por que eu comecei a falar tudo isso. Porque a gente precisa amar a nossa vida. E eu amo a minha vida. Mas eu amo num grau, eu amo num nível. Eu tenho uma gratidão tão forte no meu coração que todos os dias que eu tô ali fazendo o meu processo da manhã, independente de onde eu esteja, o meu coração é muito grato. Hoje é nessa casa maravilhosa. Mas, alguns anos atrás, até em casa de favor a gente morava. Mas olha que legal isso daí. Legal, lógico, não é legal o que vocês passaram, mas você ressignificou isso e hoje você consegue contar essa história e saber que, por exemplo, todos esses desafios construíram a sua versão de hoje. Totalmente. E a galera, por isso que a gente falou lá atrás, uns 15 minutos atrás, que a gente tem que se apossar da nossa história. A gente tem que falar, cara, a minha história é foda. Eu vou contar isso da melhor maneira possível. Com verdade. E aí, quando a gente conta com verdade, a gente não precisa ficar que nem recebi esse convite maravilhoso pra estar aqui com você. Eu não preciso sentar, fazer script. Eu não preciso sentar pra, ai meu Deus, o que eu vou falar? Nada, a gente tá conversando, é um bate-papo. Eu tô conversando com você aqui como se a gente estivesse ali tomando um cafezinho, porque eu não tenho que pensar pra falar. Quando a gente precisa pensar pra falar, dá problema. Total. E aí, quando pensando em marca, né? E geralmente as pessoas, elas querem falar só da marca, por isso que elas não conseguem falar. Porque elas acham que a história delas não agrega na marca. Só que 1000% do que vai fazer a diferença na sua marca é você, é a sua personalidade, é a sua história. Perfeito, cara. E reflete muito, né? Porque assim, a marca, ela reflete os princípios, os valores do CEO, dono, fundador, alguma coisa assim, né? Exemplo, eu sou um cara muito disciplinado. Não passa na minha cabeça um dia com o crescimento da minha empresa eu não contratar uma pessoa que não seja disciplinada. Não vai dar certo. Jamais. Não é nenhum chato e tal. Não, é que não vai dar certo. Os valores não vão bater. É tipo, eu sou o tipo da pessoa que fala assim, cara, se eu falar, tal da tua responsabilidade, né? Se eu falar que eu vou entregar um relatório sexta 7, é sexta 7, cara. Não tem conversa. Exatamente. Como eu funciono. Combinado é combinado. Isso me mostra um tipo de personalidade bem interessante então, aí, viu, Adilson? Você sabe que eu fiz o teste, eu tô curioso pra lembrar qual que é, mas eu não lembro, mas com certeza vamos puxar lá pro DISC, no DISC eu sou C, quase passando fora do gráfico, eu sou alto C absurdo. No Enneagrama eu não lembro qual que era, eu preciso ver, mas eu já fiz o teste. Qual que você acha que eu sou? Não sei, isso é uma pergunta muito interessante, porque as pessoas chegam em mim e falam assim, o que você acha? O que você acha que eu sou? Aí falam, olha, eu não faço a mínima ideia, né? Porque o Enneagrama, ele é justamente isso, é uma ferramenta de autoconhecimento. Tá bom. Então a gente precisa se conhecer. Passando vergonha. Mas o que você me falou uma coisa muito importante, que você é muito disciplinado. Sim. E disciplina é a palavra da personalidade 1. Ele é muito disciplinado. A personalidade 1, ele marcou às 8 horas da manhã. Não é 8h01, não é 7h59. É 8. Sim. É certo. O combinado é o combinado. Combinado é combinado. Não importa o que aconteça. E você sabe que isso é um negócio muito louco, né? Porque eu brinco não, eu falo sério até, que o nosso poder também é nossa criptonita, né? Total. Porque, quando a rotina dá uma escapada, eu já fico, que nem, tipo, marcou às 8 Aí comigo. Você fica reclamão, chato, vitimista. Eu sei, isso daí é coisa do... o Enneagrama explica tudo isso. Eu fico assim, não, mas 8 é 8, né? Tipo, não tá marcado 8. Não combinamos 8, tá combinado. Então, eu sou muito assim. Então, a disciplina é um negócio muito forte pra mim. Horário... Da sua casa, tudo organizadinho, você gosta de organização? Eu tenho um problema, né? Porque minha esposa é o inverso. Então, se for assim, eu vou passar organizando e ela desorganizando. Então, hoje eu já tô mais certo com isso. Agora, meu escritório Geralmente, o escritório de uma P1, de uma personalidade 1, é aquele escritório assim que você vê
tudo impecável, não tem nada torto. Então eu sou um, então. Capaz que os clipes estão todos empilhados, assim, ó, um em cima do outro, só pra ficar bonitinho. Os meus post-it estão encaixadinhos, assim, ó, bonitinho. Não tá nem torto. E sabe qual que é a maior dor da personalidade 1 para vir pro digital, por exemplo, pra construção de marca que a gente tá falando? É esperar estar perfeito pra começar. Então, olha só que curioso isso. Isso é um papo, vamos entrar num negócio legal agora. Quando eu fiz o Enneagrama, eu não lembro se deu 1, mas deve ter dado, eu acho. E aí eu questionei foi um amigo meu que fez, inclusive, que ele tinha lá as metodologias e tal, né? Eu falei, mas como é que você explica que eu sou desapegado com isso? Porque assim, ó, tem uma frase que é tipo lema pra mim. Comece antes de estar pronto. É lema. Tudo que eu faço, eu começo de qualquer jeito. Por quê? Porque eu tenho uma crença que no meio da jornada eu vou melhorando. Perfeito. Isso é ótimo. É isso. Minha cabeça funciona assim. Você sempre funcionou assim? Ou esse pensamento veio depois? Porque você é uma pessoa que você se desenvolve todos os dias. Não, você lê muito, veio né? Depois, com certeza. Essa personalidade, toda vez que eu passo um teste, apesar de eu não gostar muito que as pessoas descubram através de um teste, eu gosto mais da questão do estudo. Tá bom. Mas quando vai responder o teste, eu peço assim, ó, responda com a sua cabeça de 18 anos. Ele falou isso, mas é muito difícil voltar na cabeça de 18 anos. Mas é que vem. Se você parar pra pensar, é porque você tá pensando com a sua mente racional. Tá. Se você faz o teste e vem a pergunta, é porque aquilo lá é da sua personalidade, entendeu? Tá bom. E aí, pelo que você falou, essa mentalidade faz muito sentido, porque no Enneagrama, o 1 é a disciplina. Onde a personalidade 1 cresce é no 7, que é a minha personalidade, que é uma personalidade otimista, vai dar certo, não importa o que aconteceu, vamos lá, começa com o que tem, no caminho a gente acerta. E ele buga, né, lá no 4, onde ele começa a ser o vitimista, onde ele começa a reclamar. Então, tudo que você me falou faz muito sentido, porque qual que é a sua frase? Repete, por favor. Comece antes de estar pronto. Pronto, isso eu faço do tipo 7. O tipo 7 que sou, lê uma página do livro e fala, agora eu vou dar um treinamento desse livro inteiro, bora. Sou muito eu. Entendeu? Mas por quê? Essa daqui é o 7, a sua evolução. Você saiu da chatice do 1, porque se você tem um nível de consciência baixo, o 1 se torna crítico, chato, e não consegue ver nada de otimismo. Aliás, se ele não tem um nível de consciência bom, ele não vai gostar da pessoa que é o 7. Tá bom. Ele vai falar, o que é essa pessoa? As pessoas super... Entendeu? Tudo tá bom, né? Então, não tem problema. Exatamente. Então, é esse movimento. E eu gosto de trabalhar com construção de marca. Aí que eu criei uma coisa diferente. Porque hoje, eu não vou pro lado do desenvolvimento pessoal apenas. Tá bom. Tudo que eu falo pra você é pra gente trazer aqui pra aquilo que você tá construindo como uma marca. Então, a gente pensa assim, no seu caso... Não vamos esperar, vamos começar. No caminho a gente acerta. Ah, Janine, mas não deu certo. E eu vou tirar você do 4, onde você caiu ali. E é esse movimento que a gente faz na construção de marca, entende? Perfeito. Eu faço você passear por todos os números. E sem contar que tem as seus vizinhos, né? Então, por exemplo, se você é uma personalidade 1... Você tem um vizinho 2. Tá bom. Que o vizinho 2 é a prestação de serviço, é o doador. Eu sou muito eu também. Entendeu? Então é uma asa que a gente chama. É uma asa desenvolvida. E tem uma outra asa desenvolvida pro 9. Porque um tá ali do ladinho do 9. E aí essa asa desenvolvida do 9 vai fazer você viver em estado de presença. Você ser mediador. Então você não sair dando uma de louco pra resolver as coisas. É você pensar... E aí, a sabedoria dessa ferramenta, ela vem exatamente para isso. As minhas flechas, lembra que eu te falei? Sim. As suas 7 e 4. A gente pegar o que tem de bom nessas duas e também o que tem de bom nessas asas. Entendi. Só que pra gente chegar nessa evolução... É chão, né? Vão anos, né? É chão. É chão. Porque assim, ó, que nem, por exemplo, o pessoal fala, pô... Eu fico olhando, né, o tal do comece antes de estar pronto. Na verdade, eu peguei essa frase e modelei do Bruno Perini, que é esposo da Malu Perini, que ele falou, e eu achei sensacional. Por exemplo, hoje o episódio que a gente tá gravando é o 44. Se eu tivesse esperando o melhor roteiro, eu me senti pronto, eu tá preparado, eu não teria gravado o primeiro ainda. Jamais. Imagina uma personalidade 1, não, tem que estar tudo muito perfeito. Exato. E olha que interessante, foi 1 ano atrás. Hoje eu já me sinto mais pronto. Aprendi um monte de coisa, melhorei meu roteiro, acho que eu melhorei meu relatório. Inclusive, eu tenho pavor de olhar meus primeiros episódios lá, que, nossa... Mas, gente, isso é fantástico, não é maravilhoso? É só assim.
Não existe outra forma. Mas é aí que eu falei, eu tenho uma crença, ou criei, igual você falou, eu criei essa crença que... E a crença é um negócio muito poderoso, né? Porque conforme você vai alimentando a sua crença. Então, por exemplo, se eu tinha uma crença que eu melhoro no caminho, e eu vou melhorando no caminho, a crença vai aumentando. Com certeza. Então, qualquer coisa que eu começo hoje, eu falo, vamos lá, vou pegando feedback e a gente vai evoluindo. Isso. Porque a crença vai aumentando, ela vai evoluindo. Você vai alimentando, exatamente. Quando eu me descobri uma 7, o que a personalidade 7 faz? Ela tem muita iniciativa e quase nada de acabativa. Tá bom. Então, a personalidade 7, nossa, tive uma ideia. Aí você faz, não, essa ideia já não funcionou tanto. E aí você vai mudando. Eu cresci com a minha mãe falando assim, você não termina nada que você começa? Tá bom. Termina, Janine, você precisa terminar. Eu cresci escutando isso. Isso vai alimentando as crenças também. E aí eu falava, eu não vou começar nada, não vou nem ter criatividade mais, porque, nossa, minha avó fazia assim, ó, Janine, ei, Janine, desce daí, para de sonhar. Era assim que era feito. E, eu me perdi até. Não, imagina, ele tava falando que as crenças, a crença, ela ou te vai jogar pra baixo, ou ela vai, jogar lá em cima. Aí chegou a pandemia. Vamos falar da evolução de um 7 aqui. Tá. Chegou a pandemia. Eu estava com um treinamento presencial que ia ser ali no Ibis, prontinho. Como você trabalhar no Instagram, como você alimentar o Instagram usando apenas o seu celular. Tá, então era um primeiro de stories criativos. Tá bom. Isso foi lá em 2020. Tá. Quando eu lancei, fechei o Ibis, assinei contrato, paguei, mandei fazer material, chegou a pandemia. Fechou tudo. Não podia acontecer o treinamento presencial. E aí nós falamos, e agora? O que é que nós vamos fazer? Porque nós tínhamos acabado de deixar um negócio. E um negócio que nós éramos prósperos. Tá bom. Nós estávamos numa crescente muito forte, só que não fazia mais sentido algum trabalhar com aquilo. Tá. E aí, quando nós começamos esse negócio, veio a pandemia, eu falei, agora o que a gente vai fazer? Virei pro meu marido e falei assim, meu amor, o que você acha de eu começar a fazer lives diárias para ajudar as pessoas a passarem por esse desafio, né? Tipo o Milagre da Manhã. Legal. Antes de eu contar isso, deixa eu contar só por que o Milagre da Manhã ele foi importante na minha vida, porque eu acho que vai chegar aqui. Vai conectar. Quando eu e meu marido nos separamos, que eu falei, nós passamos por muitos desafios financeiros, muitos desafios, isso foi em 2018. E aqui tá o maior aprendizado, né? Muitos casamentos acabam pela falta de mentalidade financeira. Nós terminamos, eu era apaixonada pelo meu marido. E eu sei que ele era apaixonado por mim também. Só que não dava, tava assim, inconsistente. E aí, eu tava muito mal, as crianças eram novas, 4 e 6 anos. Tá bom. E aí, eu chegava em casa muito mal, eu só chorava. E eu lembrei que eu tinha o Milagre da Manhã na minha prateleira ali, mas eu nunca nem tinha lido. Tá bom. Já tinha muitos anos que eu tinha o Milagre da Manhã. E como uma 7, eu pegava o livro, lia uma página e acabava por ali. Aí, passava 15 dias, eu ia ler a primeira página de novo e não fazia. Até que eu falei assim, agora eu preciso reagir, eu preciso fazer. Peguei o livro, comecei a ler, não tenho o que fazer. Comecei a ler e comecei a praticar. E lá no livro, Milagre da Manhã, ele ensina que tem uma comunidade, que você tem que entrar, baixar o material. E eu fiz tudo bonitinho. Entrei na comunidade, baixei material. Encontrei meu parceiro de responsabilização, que é o Anderson. Que legal. E aí, eles me acordavam todos os dias. 4h58 da manhã, eles me ligavam. O Anderson e a Camila, que eram meus parceiros. Vamos lá, vamos fazer junto. E no começo, eu precisei deles, porque eu não conseguia sozinha. Pensa, 2 desconhecidos que eu nunca tinha visto na minha vida. Cara, o poder da comunidade é absurdo. Sendo, sabe assim, as pessoas estavam me incentivando. Tava ali. Aí, comecei a fazer, comecei a praticar, comecei a ver a minha energia mudar, comecei a ver tudo. E aí surgiu um curso que eu fui fazer e aí eu vou voltar aqui no Enneagrama. Então, o Milagre da Manhã, ele me tirou do Vale da Sombra da Morte, literalmente. Me tirou daqui. Voltamos, eu e meu marido, porque energia volta, as coisas voltam, clareza volta, tudo volta, voltamos. Chegou na pandemia, quando nós estávamos passando por aquele maior desafio na vida, eu parei pra pensar, o que eu fiz no meu maior desafio? Milagre da Manhã. Então, vou trazer isso pra galera aqui. Deu certo uma vez, pode dar certo de novo. E aí, eu pensei na minha cabeça, quarentena são o quê? 40 dias. 40 dias acordando de manhãzinha pra fazer a live, tranquilo. Só que nos primeiros 40 dias, eu falei, vai ter gente que vai querer dormir.
Então vamos facilitar. Vamos dar uma facilitada aí pra quem não quer. Vamos fazer live de manhã, de tarde e de noite. Tá. Caramba, fez 3? 3 lives. Durante a quarentena eu fazia de manhã, de tarde e de noite. De manhã eu falava sobre você, CPF. Tá bom. À tarde eu falava sobre CNPJ, sua marca. E à noite eu falava sobre comunicação. Nossa. Sem querer, são os 3 pilares da rota, tá? Só pra você saber. Sem querer. Sem querer. Quase não faz sentido. Né? Muito bom. Aí, a quarentena acabou. E a gente já tava lá nos 40 episódios de Clube das 6h28. E aí, a gente percebeu que engrenou a parte da manhã. Então, de manhã entravam lá, tinha mais de 100 pessoas. 15 dias que eu tava fazendo, eu colocava mais de 100 pessoas. Eu vi um story seu que você printou esses dias e colocou lá. Esse daí acho que tinha umas 900 e poucas. É isso, muita gente. Aí, decidi parar à tarde e à noite e focamos de manhã. O que a gente fazia de manhã? As práticas. Gente, vamos respirar comigo? Aí, a gente começava o clube falando assim, todos os dias, em todos os aspectos, eu me sinto cada vez melhor. E a gente foi. E foi indo 50, 100 episódios, 200, e nós finalizamos o Clube das 6h28 com 700 edições. Caramba. Diárias, sem atrasar nenhum único dia e nem falhar nenhum único dia. Janine, o que você fez? 700 dias às 6h28 da manhã? Teve dia que eu fiz o clube do hospital, porque minha filha estava internada. Teve dia que eu fiz de outros lugares bizarros, assim. Mas o importante para mim, pro meu desenvolvimento de uma 7... que muito começa e nada termina, foi maravilhoso. Sim, total. Porque quem entende dessa ferramenta fala, não, peraí, uma P7, 700 lives. Não. Tá errado, tem alguma coisa errada. Aí é que tá o desenvolvimento. Hoje as pessoas olham pra mim e falam assim, Janine, como é que você se comunica assim tão fácil? Eu falo, pega o primeiro clube pra você ver. Não tinha comunicação nenhuma. Aí depois de 700, hoje são mais de 1.000, né? Porque já passou bastante tempo. Aliás, faz 5 anos que acabou o clube. Então, é a prática. A prática leva sempre à excelência, não tem o que fazer. Não, maravilhoso isso, cara. Você me falando isso, me veio uma frase na cabeça que eu acho que eu li no livro do Adam Grant, se eu não me engano. E que eu também já fiz. Eu já fiz aula no clube do livro de doente, com Covid. Não tem o que fazer. A aula tá lá. É o que eu falei, a aula é 8h30, a aula é 8h30. Não tem conversa. Essa é a diferença de quando a gente faz aquilo que a gente ama, daquilo que tá no nosso coração. Eu não tô ali por obrigação, eu tô fazendo o que eu amo fazer. Sim. E isso... E aí tem uma frase que é assim, personalidade é o que você faz no dia a dia. Caráter é o que você faz no dia difícil. Isso. Que é aquele pior dia, você faz o que você tem que fazer, cara, isso diz muito sobre você. Muito louco. Muito. No livro do Milagre da Manhã, tem uma frase, cara, maravilhosa, que eu não vou lembrar direito como que ele fala, que é alguma coisa mais ou menos assim, que o seu nível de desenvolvimento... O seu nível de sucesso jamais essa mesmo. excederá o seu nível de desenvolvimento pessoal. Frase... Pois o sucesso que você atrai é pela pessoa que você se torna. É uma frase de Jim Rohn. É Jim Rohn, isso. Mas ele cita, né, no Milagre da Manhã. Cita. Eu vi essa frase é maravilhosa. Eu começo todos os meus treinamentos com essa frase. Não tem como você construir uma marca de valor se você não é uma pessoa de valor. Não tem. Essa frase é incrível. Invista mais em você do que em seu próprio trabalho, eu já dizia também Jim Rohn. E o que isso significa? Se você não investir em você, se você não investir na sua energia na primeira hora da manhã, você não vai fazer negócio. Imagina só, acordei, briguei com meu marido, quebrei tudo em casa. Como é que eu vou sair? Como é que eu vou me conectar com as pessoas? Não vai. Sensacional. Então, beleza, ó. Quem quiser participar da rota, tem um link lá na bio, se inscreve, como que faz? Tem link na bio, só entrar no meu Instagram. Eu vou deixar aqui depois. Perfeito, @Janine Janeri. Me segue lá, porque não é, o que é diferente no meu Instagram é exatamente sobre isso. Lá eu não tô dando aula pra ninguém. Lá a gente tá vivendo a vida e conecto tudo que a gente vive com a sabedoria que eu ensino, que é o Enneagrama, né? Fala, quem chega perto de mim, a Lô tá aqui há pouco tempo, ela fala assim, nossa senhora, agora eu vejo Enneagrama assim, pra onde eu olho, pra onde eu vejo. E esse que é o lance, porque tudo parte de um comportamento. Então, se eu quero vender mais, eu preciso de entender de comportamento. Se eu quero me relacionar com pessoas, eu preciso entender de comportamento. Então, a rota tá aí, já tem data, não vou falar porque, né, tem várias datas ao longo do ano, ao longo do próximo ano. E é só entrar lá no meu perfil, clica no linkzinho, vai ter uma aplicação e aí meu time já entra em contato. Perfeito. Então, eu vou deixar os links aqui para vocês, tá?
Agora, a gente falou de livro um monte de vez já. Eu quero entrar um pouquinho na leitura. Eu quero saber da versão da Janine leitora agora. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta muito por seguir o script, porque eu acho que vai ser o Milagre da Manhã. Mas o Milagre da Manhã foi o livro mais importante da sua vida ou teve algum outro? 2 livros. Tá. 2 livros da minha vida. Tá. Um, eu costumo dizer que é a Bíblia de todo um empreendedor. Tá. O Milagre da Manhã, ele fica ali, eu dou umas consultadas. Tudo que eu faço tem princípios dali. Tá. Mas a Bíblia do empreendedor, a que eu leio todos os dias, há 10 anos, e quando eu digo todos os dias, é todos os dias, é Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. Não tem como uma pessoa querer construir um negócio, querer construir uma marca, se ela não ler esse livro pelo menos umas 10 vezes na vida. Você acredita que eu não li ainda? Vou sair com o dever de casa. Vou fazer aqui. Um desafio então pra você. Eu li vários do Napoleão. Esse eu não li ainda. Eu preciso ler. É o livro mais importante de Napoleon Hill. E eu vou te fazer um desafio aqui tá bom. Online, público. Adoro desafio. Ah, que compromisso. Vai, vamos então mandar. Você vai fazer o seguinte. Você vai ler Quem Pensa Enriquece. Tá bom. Depois que você ler esse livro, você vai me dizer o que mais fez sentido pra você. Tá. E eu vou trazer pra gravar um podcast com você, Jamil Albuquerque. Uia, que é legal. presidente da Associação Napoleon Hill e é a representação desse livro, assim, ó, simbólica. É? Uhum. Tá bom. Então tá feito o desafio. O que mais fez sentido? Tô anotando aqui. Desafio aceito. Lá tem um segredo. Depois você me conta o segredo. Tem um segredo? Peraí, existe um segredo em Quem Pensa Enriquece. Eu tive que ler umas 3 vezes pra descobrir o segredo. Mesmo? Ah, não. Eu adoro essas coisas. Tal da crença. Fala que não dá pra mim, aí eu vou começar amanhã já. Eu não tenho maturidade pra essas coisas. Eu não consigo. Boa, então eu tenho que descobrir o segredo e o que mais faz sentido. Boa. Muito bom. Desafio aceito, te conto. Se você pudesse, assim, ter um poder mágico aí, 3 livros que todo mundo precisa ler. Esse tá na lista. Com certeza absoluta. Milagre da Manhã. Tá. Quem Pensa Enriquece e os 4 Compromissos. Nossa, os 4 Compromissos, cara, é maravilhoso. Os 4 Compromissos. Tem que ler, gente. Você não tem que nada, mas você merece ler os 4 Compromissos. Em fevereiro de 2024, tá. Na verdade, eu já namorava esse lugar há muitos anos. Chama Uná Piracanga. Você já ouviu falar? Não. Fica na Península do Maraú, na Bahia. Tá bom. É uma eco-village maravilhosa. Tá. E lá eles vivem tudo natural. Então lá você não entra com nada que você compra no supermercado, por exemplo, shampoo, condicionador, sabão. Não, lá é tudo natural, tudo. E você vai pra uma imersão mesmo em você. Tá. Né? É aquela que você tem que ficar em silêncio ou não? Não. Você escolhe o que você quer fazer, né? Tá bom, tá. Se você quiser ficar em silêncio, você pode ficar em silêncio. Tá. E aí, desde que meus filhos nasceram, eu conheci o Ná em 2016. Tá. Só que eles eram muito pequenininhos, enfim. Aí, em 2024, eu ganhei de presente de aniversário do meu marido e fui. Tá bom. Um dos módulos ali em Uná é os 4 compromissos. Nossa, a gente demais. passa uma tarde inteirinha, assim, só fazendo atividades e pensando nesse livro. E você ali, naquela natureza. Eu escolhi ficar em silêncio, tá? Eu fiquei 7 dias lá. Você ficou? Fiquei. Tá. Eu fiquei 7 dias lá. Não, meu negócio não era me conectar com ninguém, fazer amizade com ninguém, não. Jornada de autoconhecimento total. Exato. Começava lá às 6 horas da manhã, yoga, só comida vegana, orgânica, nananã. E silencinho né, aqui. Tá. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, eu já tinha lido o livro Os 4 Compromissos, foi exatamente esse. Então esses são o meu trio preferido. Nossa, os 4 Compromissos, cara, você merece, todo mundo merece ler esse livro, porque são 4 compromissos que, olha só, que interessante, que eu falei que eu gosto da filosofia estoica, né? Todos os 4 compromissos estão no seu controle. Só depende de você. Total. E vamos fazer uma conexão com mães aqui? Tá. Os filhos, gente. Tem um monte de mamãe assistindo, viu? Na comunidade tem um monte de mamãe. Gente, tá aí o universo que eu mais amo falar. Porque é aquilo que eu falo também, não adianta eu treinar o povo aqui fora e não treinar os meus ali dentro. Sim. Então, quando a gente chega nos meus aqui dentro, eles são trabalhadinhos em tudo que a gente fala. E os 4 compromissos eu instalei como um drive na cabeça deles. Tá. É tão importante a gente não só ler, mas quando a gente lê, a gente sentar com os nossos filhos e passar a nossa visão dessa leitura. É assim que a gente vai construindo pessoas mais... Muito bom. Perfeitas para esse mundo que é tão imperfeito. E o mundo tá cada vez mais desafiador, né?
distração pra todo lado. Nossa, maravilhoso. Não, e eu sou mãe de adolescentes, como eu falei, né? E de verdade, Adilson, nós estamos passando por um grande problema. Talvez aqui seja um lugar que eu possa falar com segurança sobre isso, tá? Porque, infelizmente, no meu Instagram eu não posso falar. Tem o pessoal da escola que assiste, tem as mães, tem diretoras, tem um monte de coisa. Mas nós estamos vivendo o fim do mundo dentro das escolas. Nós estamos vivendo o fim do mundo. Crianças de 13, 14 anos entrando nos banheiros, fumando aquele cigarro eletrônico. Vida sexual começando tão cedo, as meninas não se valorizam. Na escola da minha filha, teve um episódio de uma menina de 13 anos que saiu com um menino de 16 anos. Eles filmaram tudo. Meu Deus. E esse vídeo vazou na escola, foi uma confusão danada. Aí as meninas de 14 anos fazendo lives naqueles PVs, que são os Instagrams privados, fumando maconha, tomando bebida alcoólica. Mas por qual motivo disso? Porque eu tenho certeza que essas crianças que estão fazendo isso, elas estão crescendo num lar que não tem livro, não tem estudo e não tem autoconhecimento. Não, isso eu tô alinhado. Dá pra morar nessa frase que você falou. Então, de verdade, por qual motivo que eu comecei a empreender? Para ser uma mãe presente. Por quê? Porque eu não queria que os meus filhos fossem adolescente que eu fui. Muito bom. Muito bom. Isso é pesado. Com 14 anos, com a idade que meu filho tem hoje, eu falei pra minha mãe, vou dormir na casa da Tata. A Tata virou pra mãe dela e falou, mãe, eu vou dormir na casa da Janine. E aí a gente passou a madrugada inteira na rua, foi onde eu tomei meu primeiro porre da vida, com 14 anos. Não tinha pai, não tinha mãe, a vida, entendeu? E eu não queria que os meus filhos vivessem isso. Eu sabia que para eu construir filhos de valor, eu teria que ser uma mãe de valor. E as mães não estão dispostas a ser uma mãe de valor, porque dá trabalho, não tem atalho. E ainda mais depois da pandemia, onde nós vivemos vendo filhos que ficavam trancados dentro de um quarto com excesso de tela. Eu tenho filho de uma amiga que tem a idade do meu filho, que comia não só a unha da mão, mas comia toda a unha do pé também. Deus. Hoje esse menino tem a idade do meu filho e tá envolvido com droga, tá envolvido com um monte de coisas. Então, gente, pelo amor de Deus, não é, sabe, assim, balela, eu não quero que ninguém vira freira, monge, não é. É porque se nós quisermos ter resultados bons, a gente precisa começar dentro da nossa casa. Tem que ser o exemplo, né? A internet, ela tá acabando com a vida, Dilson, das pessoas, de verdade. Eu vi, sabe, você falou de internet, bem legal. Eu vi ontem uma matéria falando das celebridades do TikTok, que tá todo mundo doente. Justin Bieber, uma galera aí americana que é celebridade no TikTok, tá tudo cagado, porque emocionalmente. É isso aí, porque eles não sabem quem eles são. E eles têm que fazer tudo. Quando eu não sei quem eu sou, eu permito que o outro me transforme naquilo que ele quer que eu seja. Perfeito. Aí azeda tudo. Caramba, que porrada. Eu falei que o episódio ia ser bom, né? Eu falei, não dá pra depois falar que ficou surpresa aqui, que eu comentei lá no começo. Janine, o que é óbvio pra você e a galera negligencia, não tá percebendo? O não. Olha, é muito óbvio isso. O não. Como o Joel, né? Joel fala essa frase é do Joel. E faz muito sentido pra minha vida e pra tudo que eu faço. O não é não, exceto o sim que é óbvio. Total. O que é isso, Janine? O que isso significa? Vamos... Daí você olha... é não. Se tiver na dúvida é não, né? Na dúvida não. Na dúvida não. E só de na dúvida ser não, caraca, isso deixa a nossa vida tão leve. Total. Porque às vezes você não consegue falar não, aí você vai aceitando uns convites pra estar nos lugares que você nem quer, com pessoas que você não curte, e de repente você tá lá já. Aí você fala, Exato. cara, o que eu tô fazendo aqui? Exato. Aí você não tem o autoconhecimento pra falar assim, mas se eu não tivesse aqui, o que ia falar de mim, né? Que eu sou antissocial, que eu sou isso, que eu sou aquilo e tal. E esse mundo jovem que vem agora aqui é exatamente isso. Mas eu saía disso, você não tem noção. Eu fiz faculdade de jornalismo, acho que eu acabei nem comentando isso também, né? Fazer faculdade de jornalismo ali em Morumbi, na Vila Olímpia. Tá bom. E aí eu ia pra faculdade, aí eu saía da faculdade balada, chegava em casa 3, 4 horas da manhã, tomava um banho, já ia trabalhar, e assim, ia. Mas na balada, eu sentia um vazio dentro de mim tão gigante que eu parava pra falar assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu me lembro de que o pessoal falava assim, nossa, não os amigos, né? Porque com os amigos eu era divertida. Sim. Mas quando os amigos estavam longe, eu ia, sei lá, no banheiro. Tá. As pessoas falavam assim, por que você tá com essa cara de mau humor? Dá um sorriso. E isso diz muito. Geralmente as pessoas vão pela manada. Total. Você vai pra...
Tem uma eu sou cheio das frases, né? Cortes, né? O Ryan Holiday, que é o meu autor preferido. Você já leu o Ryan Holiday? Não. Ele tem um livro chamado Obstáculo é o Caminho. Maravilhoso. Ele tem uma frase que não é dele, ele pegou de não sei se é do filme do Clube da Luta ou do livro Clube da Luta, que ele fala que a gente... Putz, eu vou fugir agora. Mas a gente faz coisas para agradar os outros, compra coisas para agradar os outros com dinheiro que a gente não tem. É algo por aí, sabe? Tem uma música, quando acabar o podcast aqui, eu vou colocar pra você escutar aí, exatamente. Ei, o que é melhor me diz? Desistir do que quer ou tentar ser feliz com aquilo que tem? Porque é exatamente isso. As pessoas tentam ser felizes por aquilo que é enfiado pela goela abaixo delas. Porque não sabe falar não. Porque não sabe falar não. Nossa, muito bom. E existe uma personalidade pra conectar. No Enneagrama aqui. tem? Existe. Existe uma personalidade, que é a personalidade 2, que o servir, lembra que eu te falei? Que o dizer não é muito desafiador, porque ela não quer ser rejeitada. A dor dela é a rejeição. E uma pessoa que já foi rejeitada, ela não sabe dizer não. Aí ela vai falando sim só pra se enquadrar, pra ser aceita. Sim, a marca dela vai ficando mais perdida que outra coisa, ninguém entende nada do que ela faz. Isso faz total sentido, cara. Exemplo, às vezes chegam uns pedidos assim pra fazer publi no meu Instagram, né? Tô lançando um livro aqui, eu olho assim e falo, não. Eu deixo o dinheiro na mesa. Eu também. Tranquilamente. Eu recebo. Quanto custa um anúncio? Eu falo assim, gente, eu sou influenciadora da minha própria marca. Apenas isso. Boa. Eu não faço. Né, pode ser que eu mude de ideia, aquilo que eu te falei, né? Eu gosto de mudar de ideia, adoro mudar de ideia no caminho. Sim. Mas a minha ideia hoje eu sou influenciadora da minha própria marca. E é isso que eu trabalho para os outros serem também. Eu até faço publis, mas eu tenho que estar alinhado com comigo. Seus valores. Tipo, chega um livro, por exemplo, de um tema que eu não acredito. Eu não vou fazer. Não tem sentido. Eu vou queimar minha audiência inteira, vou perder credibilidade com a minha audiência, eu não vou me conectar com a leitura. Então, até aceito alguns que eu acho que faz sentido. Claro, total. Que nem, por exemplo, ano passado eu fiz um para Objetiva, para editora, que era o Super Comunicadores. Você já leu esse livro? Não. Super Comunicadores? É do Charles Duhigg, que é o mesmo autor do Poder do Hábito. Maravilhoso, um livro de comunicação. Eu falei, tem total a ver. Claro. Vou fazer. Mas eu deixo o dinheiro na mesa porque às vezes tem coisas que eu olho e falo, não, nem quero ler esse livro. Deixa aí, não é por causa dessa grana aí, tem que saber falar. Não, porque às vezes a pessoa, não, mas eu vou pegar a publi porque é legal e tal. Cara, você não vai fazer com essência, você não vai conseguir entregar o seu melhor, você vai vestir um personagem pra contar como é que foi aquilo ali e dá tudo errado. A energia já foi embora. Qual que é seu superpoder, Janine? Se você pudesse emprestar pra mim, Adilson, pega aí. Meu superpoder é a autorresponsabilidade e a mentalidade. Esse é o meu superpoder com certeza absoluta. Muito bom. Você, em momento algum, vai me encontrar reclamando ou não buscando uma forma de melhorar a minha mentalidade. Esse é o meu superpoder. Muito bom. Pega aqui uma sementinha pra você. Peguei. Eu adoro isso, cara. Eu adoro. Mas é muito bom. A gente falou muita coisa aqui que no final do dia a gente falou sobre conhecimento, né? Total. 1000%. Conhecimento, ele é tudo, cara. Conhecimento é poder, é vantagem competitiva. Não tem como escapar disso. Absolutamente. E Deus já fez. Eu tenho uma plaquinha do lado da minha mesa, assim, né? Seja corajoso, coloque coisas boas no mundo. Porque Deus já fez essa parte. Deus já nos colocou no mundo. Sim. Já nos colocou com um superpoder. Agora, o que eu tô fazendo com esse superpoder que já foi me dado? Pois é. O que você tá fazendo, né? Muito bom. Muito bom. Janine, o papo passou voando aqui. Nossa! Meu Deus! Fizemos, acho que 1h15, 1h20 quase de episódio. Nem percebi. Isso é bom. Quer dizer que a conversa tava boa. Pra mim tava incrível. Tenho certeza que o pessoal adorou. Queria te agradecer a presença. Foi sensacional. Vou fazer o desafio aqui. Anotei já o que mais faz sentido. Descobrir o segredo. Obrigado. Foi incrível. Amei o episódio. Deixa um recado final pra quem ficou até agora aqui com a gente. Com certeza. Vou repetir a frase que nós falamos, né? Invista mais tempo em você do que em seu próprio trabalho. Porque, afinal de contas, o sucesso que a gente tanto busca está na pessoa que nós precisamos, dessa vez precisamos mesmo, né? Nem merecemos, nos tornar. Excelente, excelente. Excelente, gente. Deixa aí, escreve. Primeiro, tem que mandar episódio pra frente. Manda pra aquela pessoa que você
sentiu no coração, preciso mandar esse episódio para o meu amigo, para minha amiga, para o colega, pai, mãe, manda para frente esse episódio que acho que teve... Te desafio a assistir de novo, inclusive. Eu posso deixar um presente? Pode, lógico. Então, quem estiver aqui assistindo e se interessar por essa personalidade, marca, eu vou te dar o teste para que você preencha e descubra qual é a sua personalidade. Boa. E aí eu dou de presente esse link, eu posso te passar, ou as pessoas mandam uma mensagem pra mim. Ó, tem que seguir você e mandar uma DM. Seguir. Exato, manda lá no Instagram que eu mando o teste. Que vai estar aqui na descrição do episódio. E a gente conversa um pouquinho em cima daquilo que é seu. Excelente. Ó, ganharam presente ainda. Obrigado, gente. Obrigado pelo presente pra audiência aqui. Gente, ó, manda pra frente, compartilha esse episódio. E a gente se vê todas as quartas às 19. Até a próxima.